Hey, 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 hey. Notícia polêmica. Hoje nem é polêmica. Hoje eu trouxe mais um do João Carvalho, reagindo aos meninos que foram lá no Podpah, o Cauê e o Load. E a fala que o João Carvalho vai explorar hoje é a fala do Cauê dizendo que o Monark precisa de uma intervenção, de que ele não tá bem na cabeça, e o professor vem explicar que não é bem assim, né? Tem umas nuances aí que às vezes a gente esquece ou deixa para passar, né? Mas que tem muito estudo, tem muita análise e, como que eu vou dizer? Tá tudo programado. Foi tudo feito de cabeça de caso pensado. Então, embora ele é previsivo política, eu trouxe o setup dessa forma. Se tiver ruim, vocês me avisam. Que aí o vídeo é esse aqui. E aí, vem os meninos falando, né? E eu acho bem interessante essa parte aqui, ó, esse minuto. Quando ele começa a falar, que eu acho que vocês já até viram o Cauã lá, o Cauê, a gente que chama ele de Cauã, o Cauê, e ele falou, preciso de ajuda. Em tese eu até comentei, mas tá muito esquisito, porque a pessoa em surto não age dessa forma. Então ele vai vir explicar essa nuance que eu não tinha prestado atenção. Segue uma lógica factual, documental, que não é errática, tá? Vamos pegar aqui por e a treta atual, que pontos diferentes, que vai ser a fala do Monark sobre a possibilidade de existência de um partido nazista no Brasil, que é de 2022, e a treta atual que tá rolando agora, né? Vamos pensar primeiro em estrutura argumentativa do discurso. A treta atual que tá rolando agora, do Monark tá expondo o Flow dessa forma, falando que não pagou, que não sei o que o Igor roubou, e essa confusão que ele vai explicar aí no caso, né? O discurso do Monark, gente, por mais que a gente não goste, por mais que seja horrível, ele segue uma lógica factual, documental, que não é errática, tá? Vamos pegar aqui a treta atual. Primeiro, ele está ancorando toda a acusação em um documento concreto. É um contrato público, é um contrato privado que foi publicamente depois divulgado, aonde ele está ancorando todas as reclamações dele a partir daquele contrato. Certo. Ele constrói um argumento que é sequencial, que é numerado. Primeiro, aconteceu não sei o que, não sei o que. Segundo, aconteceu não sei o que, não sei o que. Terceiro, aconteceu não sei o que, não sei o que. Isso, gente, é uso de retórica de refutação de ponto a ponto. Isso é uma estrutura organizada do pensamento. Isso não é um pensamento tangencial. Isso não é uma fuga das ideias. Terceiro. Peraí. Não é uma fuga das ideias. Peraí, deixa eu só mudar a cena aqui. Então, como o professor vai falar, eu acho que eu vou aumentar essa cena aqui. Eu vou trazer ele falando aqui nesse pedaço. Acho que vai ficar legal. Ai, isso. Nada do pensamento. Isso é uma estrutura organizada do pensamento. Isso não é um pensamento tangencial. Isso não é uma fuga das ideias. Terceiro, há uma consistência entre as diferentes declarações que ele foi dando ao longo desta treta, ao longo desta construção. Tem coerência em tudo que ele está fazendo, passo a passo, tintim por tintim. Tem muita coerência. Se você pegar para analisar na estrutura de debate que eles usam para fazer, desmoralização e esse tipo de coisa, e viu o canal dele dessa forma, assim, com essa estratégia, independente de quem vai sofrer ou não, para ele, entendeu? E por isso que eu acho que, assim, que não é só uma questão de doideira, né? Uma questão de...
ser mau caráter, talvez? Ele mantém a narrativa sobre ele ter criado o nome, a mesma cifra de 25 mil e de 50 mil. O que isso mostra, cara? Que isso tem uma versão que tá fixada, que tá repetida, que foi pensada. Isso aqui não é uma ideação flutuante, não é uma ideação de alguém que estaria sobre um surto psicótico. Vamos pensar em alguns dos recursos retóricos que ele vai usar, que ele usa, primeiro, o ataque constante à Olha lá, as estruturas que eu falei. credibilidade do Igor. Que isso? Ele chama o Igor de mentiroso reiteradas vezes, o que é, gente, uma estratégia de desqualificação da fonte. Isso não é uma alegação persecutória delirante. Isso está ancorada em pontos que são verificáveis e específicos, os valores a serem pagos, as cláusulas do contrato. Isso significa que eu concorde com o Monark? Não, de forma nenhuma. É difícil concordar com ele. Inclusive, acho que ele tá errado, é um contrato muito mal feito, tá? Mas existe sim uma estrutura lógica aqui por trás. Vamos lá, avançando. Ele usa uma metáfora argumentativa. Ele falou: o Igor herdou um barco com alguns furos. Cara, olha só. Essa imagem, cara, ela é deliberada. Qual que é a função dessa imagem? É minimizar o mérito da construção do Igor a posterior, sem negar ele por concreto, sem negar ele inteiro. Isso aí tá demonstrando, gente, nuance. Nuance é incompatível com pensamento paranoico puro. A pessoa que tá num surto, que tá em pensamento paranoide, ela é dicotômica, entende? O pensamento do Monark, ele consegue ser nuanceado e ainda mais, ele se adapta em relação ao discurso público. Se o primeiro ataque é muito mais visceral, depois que o Igor coloca alguns pontos no i, ele passa a ser nuanceado, entende? Ele faz concessões estratégicas do pensamento dele aqui. Ele fala do mérito do Igor. Não, 50% era de cada um. Ele falou isso e eu falei aquilo. E ele faz isso sempre antes do quê? Antes de fazer um novo ataque. Cara, isso é uma técnica de retórica para você parecer razoável. É a mesma coisa que professores fazem em defesa de mestrado, em defesa de TCC, em defesa de doutorado. Você elogia um pouco e depois você critica, tá? Então, assim, a gente tem um padrão nessa conversa inteira, que ele é de uma retórica, né? Que é uma retórica combativa, que ela é parcial, que ela é interessada, porque, pô, nós estamos falando de uma disputa aqui de milhões, mas que, assim, antes de tudo, cara, ela é estruturalmente organizada, ela é sequencial, ela trabalha com referências concretas e verificáveis. Sim. Isso é categoricamente diferente, cara, de um discurso desorganizado, de um discurso dicotômico, de um discurso paranoide, da fuga, do delírio no sentido clínico. Vamos pensar agora um pouco, cara. Olha lá, bate a sopra, que eu comentei aqui. Bate a sopra, é isso que eles fazem. No que ele falou lá em 2022. Por mais que a gente saiba que é um absurdo, que a gente discorde, ele tá partindo de um argumento. E esse argumento dele tem uma premissa. Qual que é a premissa dele? É a premissa do libertário maluco, de liberdade de expressão irrestrita, inclusive para as piores ideias possíveis. E ele vai aplicar isso de forma consistente e de forma extrema e mais de um episódio. Porque não foi só quando ele falou de partido de nazi, ele falou de partido de PDF, ou de PDF ficar caçando as coisas online que tá tudo bem. E é isso que eles dizem que ele tá dobrando a aposta. Pessoa lúcida, gente. Tá lúcido, tá fazendo porque quer, tá fazendo pra chamar atenção e pra chamar o pessoal lá pro canal dele. Olha minha veia aqui, gente, ó. Ui, isso, oi, cara do meu pai.
Saudade. Isso é a mesma base de argumentação de uma premissa libertária extremada, levada até o fim e que deu para ele muito dinheiro, muita exposição pública, catapultou ele violentamente. Naquela fala que ele faz em 2022, ele fala, pô, a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical. Isso é uma mentira? É. Ele sabe disso? Provavelmente sim. Só que o que ele está falando aqui? Ele está construindo um campo para mostrar que no discurso público aquilo que ele está chamando de extremismo é tolerado e que se é tolerado de um lado tem que ser tolerado do outro. Vocês entendem, cara? Vocês entendem, cara? Quando que ele fala que as duas têm espaço, e aí a terceira parte dele é a conclusão que o partido nazi devia ser legalizado, que é um isso, absurdo. cara, é um absurdo. É. Mas vocês entendem que dentro da premissa é uma dedução coerente. O problema é que a premissa é tão extrema que ela ultrapassa. Dentro da premissa que ele pensou e dentro da premissa que existe, ele tá tudo orquestrado aí, ó. Tá tudo... Eu, hein? Morzão, você chegou? Que susto! Eu tava aqui de fone de ouvido, eu tô gravando, aproveitei que você não tava em casa, tô gritando aqui sozinho. Deixa eu jogar no fedorento. Meu marido chegou. Meu marido. Passa qualquer limite que a maioria das pessoas jamais aceitaria, tá? Enfim, vamos voltar, né, para essa treta atual. Na treta atual é totalmente diferente. O argumento dele é indutivo, é baseado na evidência documental, nas cláusulas, no contrato, no que foi pago. Tem uma refutação ponto a ponto, não precisa e não depende de uma tese abstrata levada ao extremo. Ele tá demonstrando...